Olá pessoal, cordial boa tarde, pontualmente 18h30, estamos começando mais um Nós na Cozinha, mais um Era Uma Vez, o lugar onde se conta história pra gente adulta sobre a culinária e a gastronomia. Hoje com a genealogia, a história e as receitas dos grandes molhos que fazem da cozinha um lugar de aventuras, literalmente um lugar de aventuras. Hoje nós vamos ter histórias aqui emocionantes, divertidíssimas e muito interessantes. E, é claro, saborosas. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contando. Esse é o Era Uma Vez. Como sempre, estamos aqui contando nossas histórias. Terminando o Era Uma Vez, publicarei a lista de ingredientes e utensílio no Face e no Insta para que vocês se preparem para o Nós na Cozinha no domingo, onde vamos preparar um delicioso sanduíche vietnamita, coisa da gota, ba mi, e um café vietnamita, café trung. Olha só, estou falando vietnamita. Então, vamos conseguir fazer tudo isso no domingo, com a presença de vocês, é claro. Dionísio, Silvia, Elegância Mesa, a Alina, Carol, Mira, o João, a Laura, muito bem-vindo. Caímos e voltamos. Desculpem, pessoal. Estão todos aí? Miriam, deu! Mirla, pronto, agora acho que voltou tudo, não voltou? Tá tudo ok? Me deem um sinal se tá tudo ok, agora tá tudo ok, perfeito. Bom, a qualquer momento que vocês quiserem, é tão simples quanto entrar no meu site www.brenolerner.com.br. Lá vocês têm o blog onde eu vou postar as receitas que nós vamos comentar hoje. Vocês têm os dois canais de vídeo, o canal Papo de Cozinha e o canal Lives. O Papo de Cozinha com mais de 150 receitas e o canal Lives, aonde estão gravadas todas as lives do Era Uma Vez e do Nós na Cozinha. Assim, vocês podem ver e rever. Tem também o podcast, onde eu conto historinhas curtas, gostosas e deliciosas. E um monte de coisa gostosa para vocês verem. www.brenolerner.com.br. Feig, Sussu, bem-vindas. Acho que podemos começar. Acho que já dá para a gente começar, né? Primeira coisa, vou começar com uma coisa simples. Quem se interessa por molhos? Eu queria recomendar 2 livros para vocês. Principalmente se a câmera virar. Olha, um é um livro que está esgotado, O Livro dos Molhos, Silvio Lancelotti. Lembram do Silvio Lancelotti? Ele escreveu, é um verdadeiro compêndio sobre molhos. Vocês ainda acham esse livro em sebos, é muito fácil de achar em sebo, tá? Um outro livro é um livro mexicano, vocês podem comprar pela Amazon, Cien Salsas, do Gerardo Chapa. Esse é um livro que usa mais as pimentas mexicanas, mas tem molhos incríveis. Já o Livro dos Molhos, do Silvio Lancelotti, ele usa uma estrutura para ensinar e para mostrar muito parecida com a que nós vamos usar na nossa live de hoje aqui, tá? Eu acredito que em sebos vocês encontrem. Duarte, Lúcia, como vai? Bom, vamos começar a nossa live, já estamos em bastante gente aqui. É o seguinte, quando é que a humanidade, quando é que o homem começa a falar de molhos da forma como a gente entende os molhos? Entre 7 e 5 mil antes de Cristo,
a gente tem notas curtas. Não, Aline, não tem o livro em e-book. Isso é um livro muito antigo, é da década de 60 ou 70. Elô, como vai? Bem-vinda. E não tem em e-book. Então, entre 7 e 5 mil antes de Cristo, a gente tem notícias na China e na Índia do quê? Do curry. Leandro, como vai? Meu primão, bem-vindo. Samin Sarraf, bem-vindo. Do curry e do shoyu, sendo usados como molho e não como tempero. Uma notícia aqui, uma lá. A primeira vez que a gente tem uma receita de molho completa é no ano 78 depois de Cristo. Plínio o Velho, na sua magistral enciclopédia Naturalis Historia, dá uma receita de alaeton ou aleaton. Oi, Verinha e Gabriel, bem-vindos, meus queridos amigos, que prazer tê-los aqui. Pessoal, enquanto Wellington, bem-vindo, enquanto vocês vão entrando, usem o aviãozinho aqui embaixo, aperta o aviãozinho aí, convida os amigos para entrar, que a conversa vai ser boa hoje, vai ser interessante. Então, Plínio Velho dá uma receita de um molho de alho, que basicamente era azeite e alho batido. No ano 200 depois de Cristo, os romanos já usavam o garum ou o liquamen. Wellington, muito bem-vindo. Rodolfo Wellington, bem-vindo. O que era o garum ou liquamen? É algo muito parecido com o molho de peixe que os coreanos, os tailandeses, os vietnamitas usam para temperar. É um tempero feito à base de peixe fermentado. Ele tem um cheiro algo esquisito, mas... Oi, Deus-san, como vai? Bem-vindo! Que bom que você está aqui. Ele tem um cheiro meio esquisito, mas no momento que você usa ele na comida, ele dá um sabor espetacular. Em 1610, o duque Philippe de Mornay, que era governador da província de Saumur, aliás, esse duque foi um grande escritor protestante, tinha muita gente que dizia para ele que ele era o Papa dos protestantes. Ele descreve Oi, Prica, bem-vinda! Chefe Marco, muito bem-vindo, prazer em tê-los aqui. Ele dá uma receita de molho que os caçadores, ele colheu junto aos caçadores. O que era? As aves e as caças que eram pegas nas florestas, elas tinham que ser cortadas em pedaços para tirar os pedaços de chumbo dentro delas. Acreditem se quiserem, mas é verdade. Elas eram cozidas por horas. E o nosso querido Philippe de Mornay, o nosso querido duque, diz que se pegava um pouco de caldo e que se misturava esse caldo com vegetais que o caçador encontrasse pelo caminho da caça. Mestre Jair, nosso Papa dos Queijos, Nia, bem-vinda. Eles encontravam cogumelos, eles encontravam cebolinha ou xalota, um pouco de vinho que eles sempre tinham com eles, né? E misturavam um pouco disso com o caldo do cozimento e serviam sobre a carne. Evandro, muito bem-vindo. Mais para frente, lá para o século XVI, a gente ainda vai ver nesse molho entrar o tomate e a salsinha. Só para vocês saberem, o nosso Duque Felipe, não contente em descrever esse molho, que em francês ficou conhecido como molho chasseur, molho caçador, ele inventou ainda o molho Mornay, o bechamel, o lyonnaise e o porto. Só. Quer dizer, além de ser um grande escritor, uma pessoa que chegou a ser conhecida como Papa Protestante, foi um grande inventor. Em 1651 a gente tem um registro escrito do molho Robert, que é muito parecido ao atual molho espanhol. Eu vou explicar para vocês. No século XVIII, Carême,
a gente não pode falar de história da culinária sem citar dois nomes, Carême e Escoffier. Carême, que organizou as brigadas de cozinha, estruturou a forma como uma cozinha deve trabalhar. Jefferson, Dênia, muito bem-vindos. Chegaram na hora que Carême está estruturando as cozinhas. E Escoffier, que praticamente lançou os fundamentos do que hoje a gente conhece como cozinha francesa. Bom, Carême, lá por 1790, 1800, cria um conceito de 4 molhos mãe. Diz assim, esses 4 molhos são a base de tudo. Velouté, bechamel, espanhol, o espanhol, desculpe, velouté, bechamel, alemão, o molho alemão e espanhol. Um pouquinho depois, já 100 anos depois, no século XIX, Escoffier disse, não, o alemão, ele é uma derivação do velouté, ele não pode estar aqui. Então eu acho que os molhos mães têm que ser bechamel, velouté, alemão. Hoje está difícil. Bechamel, velouté, espanhol, holandês e tomate. Agora sim. Bechamel, velouté, espanhol, o espanhol, holandês e tomate. Vocês vão ver a importância desses molhos. De Kuzminski, Denise, muito bem-vinda, prazer em ter aqui. Vocês vão ver a importância desses molhos no desenvolvimento dos molhos que chegam no prato na nossa mesa, certo? Antes da gente começar com os molhos, eu acho que valia a pena a gente introduzir alguns conceitos. No século XVII, na corte de Luís XIV, lá em Versailles, um cozinheiro inventou o roux. O roux, basicamente, são partes iguais no peso de gordura, no caso manteiga, e farinha de trigo, né? Se esquenta a manteiga, se derrete a manteiga, vai se jogando a farinha de trigo peneirada, vai se misturando, e isso forma uma liga, uma pasta, né? Você tem 4 tipos de roux. O roux branco, onde a farinha é cozida na manteiga por 2 minutos. O roux dourado ou roux loiro, onde ela é cozida por 5 minutos. E o roux escuro, onde ela é cozida por 12 minutos. E mais recentemente, já no fim do século XIX, apareceu o roux Cajun, lá no sul dos Estados Unidos, que ao invés de manteiga usa gordura de bacon e acresce-se a ele a Santíssima Trindade Cajun, cebola, salsão e pimentão verde bem picadinhos. Eu quero mostrar para vocês o que são os roux. Aqui você tem os 3 roux. Lá em cima o roux claro, à esquerda, aqui, o roux dourado ou loiro e o roux escuro. Estamos falando basicamente de manteiga e farinha, né? Que conforme o tempo de cozimento assume uma cor diferente. E para que vocês tenham uma ideia, esse aqui é o roux Cajun, né? Que entram os vegetais da Santíssima Trindade sulista americana: cebola, salsão e pimentão verde bem picadinhos. Vocês vão ver que sem o roux você não trabalha na cozinha. Então esse é um começo. Daqui a gente tem que ir para os fundos, né? Ou essências, né? O que são fundos ou essências? São caldos que usam carcaças, óleos, ossos, legumes, aparas, uma guarnição aromática e um elemento de cocção com líquido, né? O caldo parte da essência e usa mais pedaços de proteína, e isso gera as sopas, os caldos que a gente toma. Os fundos também são divididos em
escuros, claros e fumê. Os escuros, isso é um fundo escuro, para que vocês tenham uma ideia. Eu quis uma foto em que vocês vissem a cor e a textura. O elemento base do fundo deve ser aquecido a mais de 140 graus. Tem que passar de 140 graus para ocorrer a reação de Maillard, né? Aquela reação que transforma proteína em açúcar e dá aquela cor linda na carne, dá o sabor, dá o aroma, né? Então, aqui a gente... Oi Zé, como vai? Bem-vindo. Beijo na minha netinha, né? Aqui vocês vão ver que toda vez que a gente for fazer um fundo escuro, nós primeiro vamos pegar a proteína utilizada, o osso, e grelhar ou assar, para depois preparar o fundo, né? Um fundo claro, você vai extrair esse mesmo sabor por cocção no longo tempo. Acho que a coisa mais clássica, o melhor exemplo de fundo claro que a gente tem é o de galinha ou de vitela, que vai dar isso aqui. E o fumê, a palavra francesa fumê, quer dizer aroma, consiste em retirar o sabor de algo muito delicado em pouquíssimo tempo de cozimento. Basicamente, os fumês são feitos de peixe e frutos do mar. Certo? Agora nós já sabemos o que são roux e o que são fundos ou essências. O roux tem claro, dourado, escuro e cajun. Os fundos ou essências, escuro, claro e fumê. Vocês vão ver que na hora que a gente for trabalhar os fundos, a gente vai precisar de agentes de guarnições aromáticas. A gente tem 3 que são clássicas, né? Oi, Raquel, o Zé disse que a minha netinha tá falando oi, eu paro de dar qualquer aula para dizer oi, Raquel, ó o vovô aqui, falando de molho. As guarnições aromáticas, a primeira, a mais clássica, a mais conhecida, o mirepoix. Você vai pegar cebola, cenoura e salsão, o aipo, na proporção 2, 1, 1. 2 cenouras, 2 cebola, 1 cenoura, 1 salsão. 200 gramas de cebola, 100 e 100. E assim vai. E isso tudo vai ser picado em cubinhos. Quanto menor, mais sabor. Nos fundos claros, você vai usar isso inteiro, porque senão eles turvam o fundo. Nos fundos escuros, em pedacinho. Outro agente que introduz sabor no fundo é o bouquet garni. Você vai pegar e fazer um amarro de alho poró, louro, salsa e tomilho. Tudo talinho, uma cordinha, amarra, né? E usa para agregar sabor, certo? No fundo claro, você vai substituir o alho poró por um pedaço de salsão, de novo, para não turvar o fundo. Vocês estão vendo que existe toda uma armação aqui para que o fundo claro seja claro e translúcido. Um outro agente de introdução de sabor é o sachê d'épices, ou sachê de especiarias. Você vai pegar uma gaze ou um saquinho de chá vazio, vai pôr tomilho, grãos de pimenta do reino preto, uma folha de louro, um talinho de salsa, um cravinho, vai fechar aquilo e pôr no caldo, né? Para eles transferirem o seu delicioso sabor. Grosseiramente, o fundo claro é cozido por 2 horas, o fumê por 1 hora, o fundo escuro por, no mínimo, 4 horas. Os fundos são... Oi, Sil! Oi, Thelma! Bem-vindos! Que prazer! Vocês chegaram na hora dos fundos ou essências. Fundos são uma questão de paciência. Cada vez que você for fazer um fundo, você vai levar um livro e um copo de vinho, leva logo uma garrafa para a cozinha, e enquanto aquilo cozinha,
em fogo baixíssimo, não pode ferver. Fundo não pode ferver, é fogo baixo. Lei maior do fundo: ferveu, fodeu. Ferveu, fodeu. Não pode ferver. Fogo bem baixinho, aquele que o líquido faz plop, plop, bem devagarzinho, com paciência. Você vai tomando o teu vinho, vai lendo o teu livrinho, escuma, tira aquela escuma, tira as coisas que sobem para ele ficar bem limpinho. E aí você vai usar o seu fundo e o seu roux nos molhos básicos, ou molhos mãe, ou como os franceses falam, grand sauce ou sauce mère, certo? Entendido? Até aqui, sem problemas técnicos, estamos todos alinhados. Vamos usar o aviãozinho aí embaixo, vamos chamar o povo, vamos falar do primeiro molho mãe. Mayumi, bem-vinda, que bom te ver por aqui. O bechamel tem uma característica, ele tem que ser neutro. A essência do bechamel é ser neutro. Ele tem que ter uma coloração clara, que reflete o leite que você vai utilizar nele. Você vai sair de um roux branco, um roux com 3 colheres de farinha e 3 colheres de sopa, 3 colheres de farinha, 3 colheres de sopa, né? Vai dar aquela fritada do roux branco, 2 minutos, né? E aí você vai acrescentar lentamente 1 litro de leite, mexendo com o fouet sem parar. Não pode parar de mexer. Oi, Carol, como vai? Que bom te ver, tenho visto as suas aulas de yoga, que incrível que você está fazendo. Se eu tentar fazer qualquer coisa daquelas que você faz, eu vou parar no Einstein no minuto seguinte. Oi, Bel, bem-vinda. Mexendo com o fouet sem parar, até ele atingir a consistência cremosa. Atingiu a consistência cremosa, sal, pimenta do reino branca e, se vocês quiserem, uma coisinha de noz moscada. Rick, como vai? Prazer em vê-lo. Correto? Esse é o bechamel clássico que a gente já viu aqui. Quem inventou? O Duque de Mornay inventou, né? Estamos em casa. Otávio, bem-vindo. Vamos ver os molhos. Oi, Salinha, como vai? Bem-vinda, saudades do você. Aqui um segredo que vale para o bechamel e vale para toda vez que você for fazer um molho que sai de um roux. Quando você está com o roux na panela quente, você não fez o roux e reservou ele, ele ainda está quente, o líquido que entra tem que estar frio, senão gelado. Quer dizer, se você está fazendo o roux e vai colocar o leite, use leite gelado. Se você pôs o roux para reservar e ele está frio, usa o líquido quente. Sempre tem que ter esse contraste de temperatura. Isso vai te ajudar a não ter grumos, tá? Vai te dar um molho mais liso. Depois nós vamos ver os acabamentos de molho, mais para frente. Mas vamos ver os derivados do bechamel. O primeiro e o clássico é o molho creme, né? Você tem um bechamel, eu sempre vou partir de 1 litro de bechamel. Você tem 1 litro de bechamel, você acrescenta 300 ml de creme de leite e umas gotinhas de limão e o teu bechamel virou um molho creme. Já para o molho Mornay, né, do nosso querido Duque, a partir de 1 litro de bechamel, você vai pôr 120 gramas de gruyère ralado, mais 30 de parmesão, mais 60 gramas de pedacinho de manteiga gelado. Gente, isso é o que a gente faz para gratinar. Normalmente você põe um bechamel e põe queijo ralado e muita gente não sabe que isso é o molho Mornay. É assim simples. Sirlene, muito bem-vinda. Certo? Então, de novo,
Saiu do bechamel, 120 gramas de gruyère, 30 de parmesão, 60 de manteiga geladinha, você vai fazer o mornay, que é o molho para ser gratinado. Por exemplo, num croque monsieur, ou num croque madame, ou para gratinar um prato, o molho mornay é perfeito. Agora quero falar de um outro molho que eu tenho adoração, é o molho Nantua, é um molho que é usado com frutos de mar. De novo, você sai de um bechamel, põe 120 ml de creme de leite e 180 gramas de manteiga de camarão ou de lagosta. Vou pôr no blog as receitas dos fundos, as receitas de alguns dos molhos, a receita da manteiga de camarão, como é que faz. Oi, Silvana, bem-vinda! Como está? Mas o fato é que se você sair de um bechamel, puser 120 ml de creme de leite e 180 gramas de manteiga de camarão, você vai obter este delicioso molho aqui, para ir em cima de um peixinho. Vou lhes dizer uma coisa, vale muito a pena. Vale muito a pena experimentar esse molho. Simples, rápido e delicioso, porque a manteiga de camarão você mantém no freezer. Esse molho deve dar para uma francesinha. Você fala do bechamel, eu imagino. Sim, senhora. Você está falando do sanduíche português. Imagino. Sim, dá sim. Dá e dá direitinho. Certo? Adiante, pois. Molho de mostarda, sauce moutarde, é um molho em cima do qual já se cometeu as maiores barbaridades, é um molho simplérrimo. De novo, você sai de 1 litro de bechamel, põe 80 gramas de mostarda Dijon, ou mostarda escura inglesa, ou mostarda escura alemã. E pronto, tá pronto o teu sauce moutarde. Acabou, é assim simples. Não tem que inventar moda. Quando você for fazer um bechamel para fazer o molho mostarda, o sauce moutarde, recomendo que você use a noz moscada lá no comecinho. Vai fazer uma diferença. É simplérrimo, não tem o que inventar. O pessoal fica misturando 400 coisas, o sauce moutarde é isso. Pronto, tenho dito. Expressei minha revolta. E vamos aqui para o segundo molho mãe, o velouté. Velouté quer dizer aveludado. Na verdade, você vai partir do mesmo princípio do bechamel, mas ao invés de misturar com leite, você vai misturar com algum fundo. E o roux, ao invés de ser um roux claro, né? Ter uma noz moscada no marido é um perigo. É um perigo, né? Ele pode ficar um pouco entusiasmado demais. Take care. O velouté, ele tem que seguir o sabor do fundo que você utiliza. Você vai sair de um roux dourado e vai usar um fundo claro. Ou seja, de novo, 3 colheres de farinha, 3 colheres de manteiga, vai fazer a dissolução. Ao invés de cozinhar por 2 minutos, como vocês viram, vamos cozinhar por 4 a 5 minutos. E vai, se você for fazer imediatamente, gela o teu fundo e vai jogando um fundo claro. Ou de vitela, ou de galinha, ou um fumê, certo? O velouté vai por aí. Vitela, galinha, ou um fumê de peixe ou de frutos do mar. Vamos ver os derivados dele? Quando você usar vitela ou galinha, o primeiro derivado é o molho supremo, né? Você vai fazer o velouté conforme a receita, adicionar um creme de leite sem deixar o velouté perder a consistência. E do supremo derivam o albufera, né? Quando você tiver com o supremo pronto, você faz uma manteiga de pimentão vermelho, que eu também ensino a fazer lá no blog. Terminando a live, as receitas estão no blog. Joga uma manteiga de pimentão vermelha e você vai ter o molho albufera.
O molho albufera foi criado por um dos gigantes da cozinha francesa, um dos gigantes, respeito muito ele, o mesmo cara que criou o Tournedos, tá? Na cozinha com a Claudinha e Vanessa, muito bem-vindas, muito bem-vindas. De novo, se você tiver com o molho supremo pronto e pegar uma cebola, ralar ela no ralador grosso, um pouquinho de páprica e jogar, quer dizer, você saiu do velouté, transformou o velouté em supremo e aí põe uma cebola picada e páprica picante, você chegou no molho húngaro. Se você ainda continuar usando vitela ou galinha, você pode fazer o molho alemão, o alemão, aquele que deu a briga entre Carême e Escoffier. Quer dizer, você vai sair de um velouté, vai colocar uma gema de ovo, um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de suco de limão e bater sem deixar ele perder a cremosidade, certo? O alemão também é um molho mãe. De novo, você saiu do velouté, transformou ele em alemão, colocando uma gema de ovo, um pouquinho de creme de leite e gotas de limão. A partir do alemão, se você pegar meio alemão e meio molho de tomate, que a gente vai ver já já, você vai fazer o molho Aurora, que é um molho clássico, antigo, muito usado no Renascimento. Se você quiser fazer um raiz forte, você vai sair do molho alemão, um pouco de raiz forte ralada, um pouquinho de mostarda em pó, um pouquinho de creme de leite para arredondar tudo isso e você vai ter a raiz forte. E o clássico molho de cogumelos que acompanha um monte de coisa não é mais nada que um alemão que recebe cogumelos fatiadinhos, salteados na manteiga com sal, pimenta do reino e umas gotas de limão. Salteia eles, né, dá uma fritada neles, sal, pimenta do reino, gotinhas de limão, joga no alemão. O alemão também vai gerar o curry. A partir do alemão, você vai pôr cebola ralada, maçã ralada, pó de curry, um pouquinho de leite de coco. Esse dá o molho curry francês, um bom acompanhamento para carne. O ravigote, um molho clássico, né? Você vai fazer uma redução de vinho branco, manteiga de cebolinha, a receita está lá no blog, estragão, e você com isso consegue o molho ravigote. O molho ravigote caiu de moda, hoje pouca gente usa, mas ele é uma delícia. Essa redução de vinho branco e estragão fazem toda a diferença, né, nesse molho. Oi, Márcia, muito bem-vinda. Por outro lado, se você usar um fumê quando você fizer o velouté, você pode fazer um molho Bercy, que é uma delícia. Então vamos lá. Você fez o velouté, certo? Com um fumê, transformou ele em alemão, acrescentando gema de ovo, creme de leite e suco de limão, tá? Ele virou um alemão. Perfeito? Até aí fomos. Aí você vai pôr 60 gramas de cebola ralada e salteada na manteiga, 25 mililitros de vinho branco e 250 ml de fundo de peixe. Vai deixar o molho apurar novamente e você vai obter um dos molhos mais gostosos que existe para servir um peixe, que é o molho Bercy. Olha que delícia. Olha que lindo que é esse molho. Olha que delícia. De novo, se você sair do fumê de peixe, transformar em alemão, você também pode chegar no molho cardinal. Você vai reduzir 1 litro de velouté à metade, aí vai transformar ele em cardinal, aí vai pôr 250 ml de fumê, e mais ou menos 250 de creme de leite, 45 de manteiga e 30 gramas, 40 gramas de camarões ou lagostins cortados finamente.
É um molhaço, dá um trabalho miserável esse molho, mas é uma delícia. E de novo, quando você sair do peixe, vai para o alemão e aí vai para o molho Normandie. Você vai reduzir um velouté à metade, vai pôr 120 gramas de cogumelo, 120 ml de fumê de peixe e uma gema de ovo. O molho Normandie é um molho clássico, é servido até hoje na Normandia, que é um lugar riquíssimo em frutos do mar, em ostras principalmente, e os peixes lá usam bastante esse molho, que é um filho do velouté. Agora nós vamos falar de um dos molhos mais interessantes que tem na gastronomia, o espanhol. Esse molho, ele é mais famoso pelos seus derivados do que por si. Você vai sair de um roux escuro, de novo, farinha, manteiga, vai cozinhar 10 a 12 minutos, o roux tem que ficar escuro, lembram do jeito dele? Tá? E vai reservar esse roux, vai tirar do fogo. Em outra panela, você vai refogar no azeite 250 gramas de mirepoix, 50 gramas de extrato de tomate, 3 litros de fundo escuro e um sachê de épices, tá? Você vai primeiro começar a refogar o mirepoix com o extrato, vai deglaciar com o fundo que você escolheu, coloca o sachê, acrescenta o roux, mexe bem para o roux dissolver bem, né? E vai cozinhar em fogo super baixo até ele se reduzir à metade. Você coa e teu molho espanhol está pronto. É um molho difícil de fazer, mas vocês vão ver quem são os filhos dele. Quer dizer, é uma mãe complicada que tem filhos brilhantes. O primeiro, é claro, você depois que fez tudo isso e ele reduziu a metade, você tem que coar esse molho, né? Esse é um molho coado. O primeiro derivado do espanhol é o demi-glacé, talvez o molho mais utilizado na cozinha. O demi-glacé com certeza é o molho mais utilizado. Você vai reduzir 1 litro de fundo escuro à metade e vai misturar com meio litro de espanhol. Isso dá o demi-glacé. O demi-glacé é usado largamente na cozinha, para todo lado. Sirlene não entendeu o que é um sachê de épices, um sachê de especiarias. Lá no comecinho eu falei, acho que você não estava lá, Sirlene. Mas é uma gazezinha. Vamos repetir para você? Já que você veio até aqui, você merece que a gente repita, né? Deixa eu achar aqui. Olha, um sachê de épices. Você vai pegar uma gazezinha, um saquinho de chá, vai pôr tomilho, grão de pimenta preta, uma folha de louro, um talinho de salsa e um cravinho. E isso daí vai adicionar sabor ao teu caldo. Entendeu o que é o sachê de épices? Uma gazezinha, né? E você põe essas especiarias para que elas não turvem o caldo e depois você retira na coagem. O outro molho que descende do espanhol é o bordelaise, né? De novo, a 1 litro de espanhol você vai pôr 250 ml de vinho tinto seco, 60 gramas de cebola picadinha, uma folha de louro, grãos de pimenta do reino e 60 gramas de manteiga derretida. Vai cozinhar isso, vai deixar reduzir a 2/3, coar e usar. O molho chasseur, que a gente já falou dele lá no começo, você de novo sai do espanhol, 120 gramas de cogumelo. Eu esqueci. Gente, isto é um verdadeiro demi-glacé. Olhem, pela foto vocês podem sentir a textura desse molho. Estão vendo? Isso acompanha até meu avô fica gostoso com esse molho. E o demi-glacé é a base de um número de molhos simplesmente absurdo. Tá? Eu tinha esquecido, desculpem. Muito bem. O chasseur, você vai sair de 1 litro de molho espanhol, vai pegar 120 gramas de cogumelo bem fatiado. Querer amar sempre, muito bem-vinda.
15 gramas de cebola picada e refogadinhas na manteiga, 250 ml de vinho branco seco e 170 gramas de tomate bem picadinho. Vai cozinhar isso, vai reduzir a 2/3, coar e utilizar. Esse é o molho chasseur, o molho caçador, que não tem nada a ver com frango à caçadora e aquele molho à base de tomate que a gente faz para ele. O molho Chateaubriand, um clássico da cozinha. Olha aqui ele, olha que molho lindo. Oi, Ale, como vai? Meu editor, Ale, você tá bom? Cuida das minhas obras. Aí, ó, olha que belo molho, né? Esse é o molho Chateaubriand. De novo, saímos de 1 litro de molho espanhol, vamos colocar 500 ml de vinho branco, 60 gramas de echalot de cebolas picadas, gotinhas de limão, pimenta caiena, a allspice, estragão picado. Vamos cozinhar, reduzir a 2/3 e usar. O molho madeira, você prepara aí um demi-glacé, reduz ele à metade e acrescenta 120 ml de vinho madeira. 99,9% dos molhos madeira que vocês comem em restaurante nunca viram vinho madeira na sua vida. Quando muito, né, usaram uma colher de madeira para misturar o vinho. Este é o molho madeira, tá? Você prepara um demi-glacé, reduz ele à metade, põe 120 ml de vinho madeira, cozinha e aí serve. O molho Marchand du Vin, um clássico do século XX. Você vai preparar um demi-glacé, vai reduzir a metade e vai cozinhar com 250 ml de vinho tinto e 60 gramas de cebolinha picada. Olha esse Marchand du Vin que eu achei aqui, em que o cara, em vez de usar a cebolinha picada, ele usou pimenta verde. Lembram da nossa última aula que eu falei do poire vert? Olha o resultado disso. Olha que beleza. Ele está usando aqui numa barriga de porco. Ele está com o molho... Olha que delícia que deve estar esse molho. Mirla, se eu tenho um vinho madeira para mostrar, eu tenho, só que eu vou ter que sair de onde eu estou, andar num corredor, não vai dar certo. Eu publico no blog uma foto de um bom madeira português ou espanhol. Tá bom? Desculpe. É que senão a gente vai ter que parar tudo aqui. Mas olhem, esse Marchand du Vin é outro que vale a pena. Você sai do demi-glacé, reduz a metade, 250 ml de vinho tinto. Aí, aqui foi com poivre vert, cozinha um pouquinho. Grande molho. Aí tem uma série, vocês já devem ter visto em restaurante muita carne que é servida au jus, ao suco, né? Então, Juliet, ou au jus, não é um molho. Mas é uma forma de servir, ou seja, você assou uma carne, uma ave ou até um peixe. É óbvio que na assadeira fica uma quantidade de sabores indescritível, né? Então o que você faz? Você deglaceia a assadeira ou com água, ou com vinho, ou até com fundo mesmo, né? Pode até acrescentar a isso suco que escorreu do assado enquanto ele está esfriando. E aí você vai engrossar isso com araruta ou maisena. E o molho do filé au poivre, já explico, Feg, só um minutinho, né? Aí você vai engrossar aquilo que você deglaciou, né? Você pode levar até a assadeira para cima do fogão, a carne, a proteína já não está mais dentro dela, né? E a partir daí, com fogo baixo, você vai deglaciando, e aí usando ou araruta ou maisena, ou até farinha de trigo,
você dá uma engrossada nesse molho, cozinha um pouco para não ficar aquele gosto de farinha. Isso é o que se conhece como jus lié, né? O jus. Não é um molho, é os sucos do próprio assado. A Feig quer saber o molho do filé au poivre. Vamos lá. Frigideira, né? Você vai pôr manteiga e um dente de alho. Esquentou, o dente de alho começou a escurecer, você tira o dente de alho. Vem com o teu filé mignon alto, soca um pouquinho de sal e pimenta do reino e vai dar o tempo dele, né? Com 3 a 4 minutos de cada lado, ele vai estar rosado por dentro. 4 minutos de cada lado. Você vai retirar isso da assadeira e vai entrar com o poivre vert ou a pimenta do reino preta, como queira. Naquilo tudo. Vai deglaciar aquilo como? Você vai pegar um pouquinho de conhaque numa concha, vai flambear a concha, jogar o conhaque na frigideira e raspar o fundo da frigideira, certo? Isso vai dar um gostinho. Aí você vai pôr um pouquinho de creme de leite, vai deixar reduzir para o molho engrossar, temperar com sal e pimenta do reino. Tá pronto o teu molho. Maria e mestre Carlinhos, muito bem-vindos. Acabamos de falar do molho poivre, que é uma simplificação da poivrade de Escoffier. Um dia eu falo da poivrade de Escoffier, o molho poivre. O molho poivre e o molho Diana são simplificações da poivrade de Escoffier. Certo? Mauro aqui, ô Mauro, como vai? Bem-vindo. Vamos para o molho de tomate, outro molho mãe. Mas não é o molho de tomate que a gente faz domingo em casa para o macarrão. Este é um molho mãe. Você vai usar azeite, na versão italiana, ou banha de porco, na versão francesa, e você vai refogar só alho, mais nada. Só alho. A partir daí, você vai usar tomates que você descascou no método da fervura, ou vai usar tomate pelado, como queira, um pouquinho de vinho tinto. Vai cozinhar isso lentamente, muito lentamente, até o tomate desfazer inteiro, 2 horas, e você tem o teu molho mãe de tomate. Agora vamos vocês entenderam? Oi, Renata, bem-vinda! Maria, bem-vinda também. Que bom vê-los aqui, que gostoso vê-los aqui. Vamos aos derivados do molho de tomate. O primeiro e mais clássico deles é quando você vai pegar 1 litro de molho de tomate, vai pôr 170 gramas de cebola em cubo, 120 gramas de salsão em cubo, 120 gramas de pimentão verde em cubo, mais um dente de alho bem picado. Você vai refogar essas 4 coisas com louro, cravo e pimenta vermelha. Refogou tudo isso, você joga o refogado no molho de tomate mãe. Entendido? Vai refogar em azeite ou em banha. 170 de cebola, 120 de salsão, 120 de pimentão verde, um dente de alho com louro, cravo e pimenta vermelha. Refogou, joga o refogado no molho de tomate mãe. A maravilha aqui. Esse é o molho crioulo, por exemplo, aqui no caso está sendo servido com camarões que foram rapidamente grelhados na churrasqueira. É um molho danado de bom. Danado de bom. Vocês lembram do Orient Express? O Orient Express é aquele trem que atravessava a Europa, né, e ia até o Oriente. Acontece o seguinte, quando ele chegava na Turquia, tinha que haver uma troca de trens para ele poder atravessar a ponte, né, e, na verdade, sair da Europa e chegar no Oriente. Então o pessoal passava mais tempo no trem parado.
E aí os turcos desenvolveram, para poder aproveitar os excelentes peixes que tem na região ali, um molho que chama Orient Express. De novo, você vai pegar 6 gemas de ovo cozida, vai desfazê-las e vai misturar com uma colher de chá de mostarda, uma colher café de páprica e um tantinho de azeite para dar um aspecto de creme. Você vai fazer uma pomada com isso aí. Aí você vai colocar o molho de tomate, gotas de molho inglês e um cálice de sherry, de xerez. Você vai obter, vai bater isso tudo, coar. Ó, eu ainda consegui uma foto num prato do atual Orient Express. Juju, como vai? Bem-vinda. Olha que beleza. Aqui estão servindo o molho Orient Express num pedaço de lagosta com 2 tipos de caviar. Um pratinho miserável. Esse molho é uma delícia e ele é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Recomendo. Por último, o sugo fino romano, que é o molho de tomate fino romano. Você vai derreter 100 gramas de toicinho ou bacon, vai acrescentar 2 cebolas picadas, uma cenoura fatiada, 2 talos de salsão picados, nós estamos indo para chegar no jeitão do nosso molho de tomate de domingo. Vai acrescentar meio litro do molho de tomate mãe e 150 ml de um fundo de carne, pode ser um fundo escuro. Vai cozinhar até reduzir uns 30%, quer dizer, até o volume ficar 70% do original. Vai peneirar e vai servir. O sugo fino romano é um molho que vai assim, em cima de massa, em cima de carne, em cima de ave. Ele só não vai em cima de peixe, de resto ele vai em cima de tudo. É impressionante a versatilidade desse molho. Yuri, como vai? Bem-vindo. E por último, o mais terrível e tenebroso, o molho que todo chefe não gosta de fazer. O molho mãe holandês. O molho mãe holandês, ele tem um problema. Ele é uma emulsão, como a maionese, ou seja, você está misturando algo oleoso com algo líquido que normalmente não se misturariam e você está usando calor e força mecânica para misturar isso daí. É um molho que vive aprontando com os chefes, mas você não pode viver sem ele na cozinha. Então você vai fazer o seguinte, as receitas, como eu falei, vão estar no blog no fim da nossa conversinha aqui, tá? É só entrar lá, www.brenolerner.com.br. Entrem lá, me dê muita audiência, pelo amor de Deus. Você vai ferver uma colher de sopa de vinagre branco, uma colher de sopa de vinagre branco, com um punhadinho de grãos de pimenta do reino preta, que você põe na mesa e bate com uma frigideira de ferro em cima e quebra eles. Joga no vinagre branco, deixa ferver por 1 minutinho, coa, peneira e reserva. Aí você vai pegar 200 gramas de manteiga, que grosso modo é uma barrinha de manteiga, Vai derreter, deixar sair toda a água, ela vai borbulhar, acabou, guarda ela. Numa tigelinha de vidro, você vai pegar uma panela em que uma tigela de vidro se encaixe na boca da panela sem encostar na água que você vai pôr na panela. Não pode encostar. Você só quer o vapor, você não quer o calor, tá? Vai pôr uma panelinha lá, vai pegar uma tigela de vidro, vai colocar o vinagre coado, 2 colheres de sopa de água e 2 gemas. E vai bater com o fouet. Esse é o molho que você vai saber se seu punho, depois de tanto tempo teclando, continua bom ou não. Vai bater até espumar. Espumou, você vai pôr na panelinha em cima do banho-maria. Com a mão esquerda vai pegar a manteiga e vai derrubar ela em fio. Edu, bem-vindo! Vai derrubar ela em fio e com a mão direita você tá com o fouet lá na bateção. Não para de bater.
não muda a velocidade de bater. Tem que ser tudo constante. Nós estamos falando de uma impossibilidade química aqui, que é juntar um líquido com óleo. Se esse negócio não for muito bem feito, ele vai desandar. Ele é pior que maionese. Ele é muito pior que maionese. Oi, Gabi, como vai? Mas se for bem feito, você vai obter um molho fantástico, tá? Vai despejando a manteiga, tomou consistência, gotinhas de limão, sal, pimenta do reino, teu molho está pronto. Ele aguenta muito tempo? Ele não aguenta muito tempo. E a melhor coisa é não guardar na geladeira, é guardar num lugar fresco, tá? Vamos para os derivados dele, vocês vão ver por que ele é importante. O primeiro grande derivado dele é ninguém menos, ninguém mais que esse molho aqui. Vocês já, acho que da hora que eu mostrar, quem já foi no restaurante do Olivier, né? Abriu no mundo inteiro esses restaurantes que servem um filé mignon ou molho béarnaise com batata frita, né? E depois tem a mousse de chocolate, enfim, esses restaurantes de preço fixo que tem um prato único. O molho béarnaise, olha que delícia. Você vai usar a mesma técnica do molho holandês, só que você vai usar 4 colheres de sopa de vinagre, 2 cebolas roxas picadas, 1 ramo de tomilho, 1 folha de louro, 2 colheres de sopa de estragão, pimenta quebrada, do jeito que falei, 4 colheres de sopa de vinho branco. Você vai reduzir, vai cozinhar isso tudo até reduzir a 2 colheres de sopa. Vai jogar isso numa tigelinha, vai pôr 2 gemas, um pouquinho d'água, bater, e aí vai entrar com as 200 gramas de manteiga e está pronto o béarnaise. Esse molho foi inventado por um chefe chamado Jean-Louis François Collinet. Em 1836 inaugurou o pavilhão Henri IV em Paris. E como o rei Henri IV vinha da região de Berne, o molho foi chamado de molho béarnaise. E tudo leva a crer que o nosso querido amigo chefe estava querendo fazer um molho holandês incrementado, perdeu a mão e fez o béarnaise. O mais gozado é que esse chefe, também por acidente, este cara, também por acidente, né? Inventou as batatas soufflé, quer dizer, provavelmente ele fritou as batatas num óleo que não estava tão quente, não ficou feliz, tirou as batatas, aqueceu o óleo, quando ele jogou de novo, elas... né? Esse cara teve 2 acidentes na vida que tornaram-no imortal. Ele apenas inventou o molho béarnaise e as batatas soufflé, que o rodeio nos fascinou e nos fascina até hoje. Outro descendente do holandês é o molho gringot, ou molho de açafrão. Você vai partir de um holandês, vai acrescentar 50 gramas de estragão bem picadinho e 2 colheres de sopa de um líquido onde você diluiu açafrão, né? E vai criar o molho de açafrão. O molho musseline, que é um clássico, você vai sair de um holandês e vai bater 250 ml de creme de leite em chantilly, isso assim, alguns segundos antes de servir. Vai misturar o holandês com o chantilly e vai servir. Só queria lembrá-los, para quem assistiu a nossa aula do Titanic, que esse era um prato que constava do cardápio da última ceia do Titanic. Um salmão pocheado, né? Um salmão poché, cozido num líquido aromático, né? E que ia para a mesa com molho musseline em cima. Isso é uma foto de um jantar em que a gente fez uma recriação desse prato numa das diversas aulas do Titanic que eu dei. Tem uma folhazinha de dill enfeitando o prato. Esse molho musseline, quem é um cracão nesse molho, um cracaço, aliás,
É o chefe francês lá do Rio, o filho do chefe famoso. Cisquissime, quem lembra? Que está na televisão, tem programa de televisão. Oh, meu Deus! Quem lembrar, escreve aí para mim, me ajuda, tá? Esqueci o nome dele. Ele é um cracaço no molho Mussolini, ensina para todo mundo. Como é o nome dele? Deus do céu. Temos o molho Choron. Vocês também conhecem o chefe Choron. O chefe, obrigado, Claude Troagro. Obrigado, Silene e Thelma Troagro. Ele é um mestre do Mussolini e ele fez uma derivação desse Mussolini em que ele põe um purezinho de mandioquinha. Ele faz o holandês, mistura com chantilly e com purê de mandioquinha. Nossa Senhora! Uma invenção dele em homenagem ao Brasil. Bárbara. Bárbara. Molho Choron. Vocês conhecem o chefe Choron. Eu contei a história para vocês do cerco de Paris, em que o chefe Choron era o cozinheiro que cozinhava os bichinhos do zoológico. E ele inventou esse molho, que era uma receita de molho béarnés, com meia receita de molho de tomate e um pouco de creme de leite. Ele servia isso lá nas trombas de elefante. Aí tem o molho maltese, que leva suco de laranja e casca de laranja ralada. O molho gribiche, que é um outro clássico para peixe frito e peixe empanado, que você vai misturar o holandês com pepino em conserva bem picadinho, alcaparra, salsinha picada, estragão picado. E a coisa está andando, nós vamos estourar o nosso tempo, vão tirar o nós do ar. Eu vou até a hora que der. Os molhos, algumas vezes, exigem espessantes ou ligações, liaison. A mais clássica é o beurre meunier. Na mesma proporção de manteiga e farinha, você amolece a manteiga, mistura a manteiga com a farinha de trigo, faz bolinhas disso e mantém na geladeira. Quando você está terminando de cozinhar o molho, com ele ainda quente, você põe 2 ou 3 bolinhas de beurre meunier e vocês vão ver que ele dá um toque aveludado no molho, além de dar uma espessadinha nele. Outro bom espessante de molho é o filé. O filé é o pó das folhas de sassafrás. Ele é muito usado no sul dos Estados Unidos. Projeto Vida Longa, bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. É um ótimo, os gumbos todos são feitos de folha de sassafrás. Só para vocês saberem, a raiz da folha de sassafrás... Oi, Eliezer, como vai? Bem-vindo. Quanto tempo? É a que faz a Rotbier, né? A cerveja de raiz. Gemas são um bom espessante. Sangue é um bom espessante. Você sabe, as nossas galinhas ao molho pardo, as nossas aves ao molho pardo, o sangue é colhido com um pouco de vinagre para não talhar. E outro grande espessante que não se usa é baba de quiabo. Baba de quiabo é um espessante da gota, é maravilhoso. Não posso terminar sem falar dos molhos brasileiros. Tem molhos criados no Brasil, o molho de pinhão, cuja receita eu pus lá no blog, o molho nagô, o molho que resulta do sincretismo entre a culinária africana, a culinária portuguesa e a brasileira. O molho que leva pimenta seca, camarões secos, cebola, sal, quiabo e rodela. Isso tudo é batido, né? A gremolata, Elô, não é exatamente um molho, ela é um acabamento, né? É salsinha, alho, eventualmente um pouco de alite, isso tudo bem batidinho. Você faz um ossobuco assadinho só com um pouquinho de sal grosso, joga uma gremolata em cima e papo. A gremolata é um grande acabamento pro ossobuco, né? O molho nagô, então, como eu expliquei, a receita está no blog, pus a receita do molho pinhão também, e pus a receita de um molho inglês que foge de todos esses molhos, e
que é o molho Cumberland, que é um molho para servir com carnes e que ele é feito à base de uma geleia de fruta, casca de laranja e casca de limão. Um molho delicioso. A receita está no blog. Gente, o Insta vai me tirar do ar já já. Nós estouramos todos os horários permitidos e deixados. Quero agradecer vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido nesse enorme molho geral que eu fiz aqui e tenham aprendido. Mostre a capa do livro, por favor. Sim, senhora. Aqui, O Livro dos Molhos, Silvio Lancelotti. Procurem isso nos sebos que vocês vão achar. Gente, muito obrigado. Foi um prazer, nós tivemos uma boa audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir como eu gostei de falar. Fazer a árvore genealógica dos molhos não é fácil, fazê-la em 1 hora é muito mais difícil. Claro que foi meio corrido, as receitas detalhadas e pausadas estão no blog. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma coisa, quiserem um complemento ou quiserem dar um palpite, me escrevam. Ô Maluzinha, que bom, não vi que você estava aí, que prazer te ver. Hoje meus amigos queridos estão aqui. Me escrevam com sugestões, com perguntas, sugestões para o nosso Era Uma Vez da semana que vem serão muito bem-vindas. E domingo vamos fazer o Banh Mi vietnamita juntos. Gente, fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau. Fui. Muito obrigado.